Não tem como diferenciar. Daí, você faz uma cultura em um meio especificamente desenvolvido que imita o ambiente fisiológico in vivo do nicho das células estaminais. Daí, vamos enriquecer a cultura com células tronco epidermais humanas. O que acontece? A estimulação do crescimento ou sobreexpressão dos marcadores não são bons e não pode medir a atividade celular. Como se faz? Com isso aqui, com coloniforme efficacy ou eficiência na formação de colônias. As culturas enriquecidas, não? Em células progenitoras, ou células tronco, são semeadas a baixa densidade e o número de colônias, essa parte, o número de colônias formadas é o valor do número de células tronco vitais. Não queremos ter maior número de células, não. Mais células tronco, não. O importante é que a atividade da célula tronco seja boa, seja eficiente. Daí a expressão, não? Eficiência na formação de colônias. Esse é o primeiro resultado, com a incubação com malos doméstica. Você viu que o número de células tronco ativas e saudáveis é aumentado. Aumentaram o número de formação de colônias, não o número. O número de formação de colônias. Em comparação com as culturas não tratadas. Isso com duas concentrações diferentes de malos domésticas, 0,01%, 0,04%. O incremento foi de 92%. As células foram muito mais eficientes formando colônias. O número é o mesmo. Esse aqui é o resultado com o outro, o extrato de Vitis vinifera. Aqui o Vitis vinifera estimula fortemente a formação de colônias, ou a eficiência de formação de colônias, e o efeito estimulante foi dependente da concentração, de 0,04% até 1,25%. O último teste foi feito para avaliar a proteção das células troncoepidérmicas contra a radiação ultravioleta. Se fez uma cultura com extrato de Vitis vinifera, e também o controle, sempre. Aí se faz a radiação ultravioleta, esse é um detalhe, 10 minutos, 450 kJ por metro quadrado. Daí o que acontece? Vamos virar isso aqui. Isso antes da irradiação. Tem o controle, a formação de colônias, a formação de colônias com o solar vitis. O que acontece depois da radiação? Isso. Não? O controle, com 58% de redução da eficiência da formação de colônias. Não? Com o PCT solar vitis, a atividade foi mantida. Então, claramente, as células foram totalmente protegidas contra os efeitos da radiação ultravioleta. Para concluir, o extrato de células vegetais, seja Putvilja-Schwab-Lahre e Vitis vinifera, influenciam positivamente a viabilidade e a resistência contra a senescência, também a apoptose das células tronco humanas. Também promove a manutenção das células tronco de pele e dos cabelos. Lembra um estudo com o cabelo, o folículo piloso. Isso também é muito específico o estudo. As células tronco vegetais retardam o aparecimento de sinais de envelhecimento da pele
Isso também fica muito claro no estudo clínico. E, finalmente, isso daqui da vitis vinífera protege as células tronco da pele contra o estresse ultraviolento. Agora, o que acontece com o mecanismo de ação? Não é conhecido, a gente não tem certeza qual é o mecanismo molecular de ação. Por exemplo, com as maçãs do Malus doméstica. São conhecidas por ficarem frescas por um período de tempo, não? Extraordinariamente longo. Daí que poderiam ter um perfil epigenético particular, não especial. Provavelmente, esses fatores epigenéticos têm um efeito positivo sobre as células tronco humanas. Uma vez mais, o efeito, o mecanismo de ação, com certeza ainda não se sabe. Obrigada pela sua atenção. Obrigado pela sua apresentação, parabéns. E agora a gente gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta. A gente está aqui para Irene responder e ajudá-la caso seja alguma pergunta específica do Brasil, tá bom? Então. Por que não pode ter produção de clorofila no meio? Para seguridade. Isso tem uma aplicação humana, então não pode. Sim, desculpa. Por seguridade, tem uma aplicação humana, então tem que limitar, não, isso. Pode ser um problema.